Você já ouviu um som que não explica? Um estalo na escuridão, como se algo seco, quebradiço, estivesse se arrastando atrás de você? No interior do Brasil, dizem que ele ainda caminha, o corpo seco, uma lenda ou um castigo que nunca morre. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais histórias de terror. Hoje, vou te contar uma história que não deveria ser dita, porque às vezes o que você encontra na floresta não te deixa voltar. Em 2015, a pequena cidade de São Bento, no interior de Minas Gerais, era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia. Mas havia uma regra não dita: ninguém entrava na Mata do Silêncio depois do pôr do sol. Não era só medo de se perder, era o que os mais velhos sussurravam, com olhos arregalados, sobre o corpo seco. Um homem que há décadas cometeu um pecado tão terrível que nem a morte o aceitou. Diziam que ele vagava pela mata, com a pele esticada como couro seco, os ossos estalando a cada passo, procurando alguém para carregar seu fardo. Moacir, 20 anos, não acreditava nessas histórias. Ele era estudante de biologia. Passava as férias na casa da avó em São Bento e achava que lendas eram só jeitos de assustar crianças. Mas naquela noite de sexta-feira, ele e 3 amigos, Jéssica, a garota que ele queria impressionar, Maicon, o cético que ria de tudo, e Mariana, a única que hesitava, decidiram explorar a Mata do Silêncio. Era uma aposta boba, incentivada por cervejas e risadas. "Vamos gravar um vídeo para zoar a lenda", disse Maicon, segurando o celular. Enquanto caminhavam, a mata parecia viva. O ar era pesado, com um cheiro de terra molhada e algo azedo, como carne estragada. Os galhos rangiam mesmo sem vento, e o silêncio era tão denso que os próprios passos soavam altos demais. Moacir tentou brincar, mas sua voz tremia. Jéssica segurava sua mão, os dedos frios. Mariana parava a cada poucos metros, olhando para trás, como se sentisse algo os seguindo. Depois de 1 hora, o grupo encontrou uma clareira. No centro, uma árvore torta, com raízes expostas como garras. Havia algo entalhado no tronco, um símbolo estranho, como um círculo com linhas tortas, quase um rosto sem olhos. Maicon riu, dizendo que era só vandalismo, mas Mariana sussurrou: "Isso não é normal, parece que está nos olhando." Foi então que ouviram o primeiro estalo. Não era um animal, era ritmado, como passos lentos, deliberados. Moacir apontou a lanterna, mas o feixe de luz parecia engolido pela escuridão. O cheiro azedo ficou mais forte. Jéssica apertou o braço de Moacir, sussurrando: "Tem alguém aqui." E então eles viram uma figura esguia, encurvada, movendo-se entre as árvores. A pele era cinzenta, esticada sobre os ossos, como se toda a carne tivesse sido sugada. Os olhos eram buracos fundos e a boca parecia sorrir, o corpo seco. Ele não corria, não falava, apenas se aproximava, os ossos estalando como gravetos secos. Maicon gritou e correu, derrubando o celular. Mariana ficou paralisada, murmurando preces. Moacir puxou Jéssica, tentando fugir, mas a clareira parecia diferente. As árvores estavam mais próximas, como se a mata tivesse se fechado ao redor deles. O ar estava gelado, e o som dos estalos agora vinha de todas as direções. O grupo se separou na correria. Moacir e Jéssica conseguiram voltar para a trilha, mas Maicon e Mariana sumiram na escuridão. Quando chegaram à cidade, ofegantes e cobertos de arranhões, encontraram a avó de Moacir na varanda, pálida. Ela segurava uma Bíblia e perguntou com a voz trêmula: "O que vocês fizeram?" A avó contou a verdade sobre o corpo seco. Décadas atrás, um homem chamado Ezequiel viveu em São Bento. Ele era um fazendeiro respeitado, mas escondia um segredo terrível. Ele sacrificava pessoas em rituais para garantir colheitas perfeitas. Quando a cidade descobriu, ele foi linchado e jogado na Mata do Silêncio. Mas a terra o rejeitou. Seu corpo nunca apodreceu.
Ele voltou seco, amaldiçoado, buscando alguém para carregar sua culpa. Na manhã seguinte, encontraram o celular de Michael na mata. O vídeo estava corrompido, mas uma frase ecoava no áudio, em uma voz que não era de nenhum deles. Vocês viram meu pecado. O símbolo no tronco foi encontrado em outros lugares. Na porta da casa de Mariana, na janela de Jéssica. E Michael, ele nunca foi encontrado. Mariana voltou para casa, mas não falava mais. Seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse roubado sua alma. Moacir tentou esquecer, mas não conseguia. Toda noite, ele ouvia estalos do lado de fora da janela. Uma noite, ele olhou pela fresta da cortina e viu nada, só escuridão. Mas quando se virou, o símbolo da árvore estava entalhado na parede do quarto. E então, ele sentiu um peso no peito. Os monstros são reais, e os fantasmas também. Eles vivem dentro de nós, e às vezes eles vencem, disse Stephen King. Moacir começou a sentir sua pele ressecar. Seus ossos doíam, como se estivessem tentando romper a carne. Ele não contou a ninguém, mas começou a evitar espelhos, porque no reflexo, seus olhos estavam começando a parecer buracos. Você acha que isso é só uma história? Ou já sentiu algo te observando, algo que não explica? Conta nos comentários. Você acredita na lenda do corpo seco? E, mais importante, tem certeza que está sozinho agora? Se você quer receber mais histórias de terror, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vive na escuridão sempre volta. Me diga do que você tem medo.